que delícia, não é mesmo? É poder se reunir com os amigos, com a família e desfrutar de uma boa refeição. É ou não é, Maristela? É verdade, Fernando, mas agora imagina se isso, de uma hora para outra, deixasse de ser prazeroso e passasse a causar preocupação com cada ingrediente. Esse é o começo da trajetória de muita gente que descobre uma condição específica de saúde. E olha só, não são poucos. A gente mostra agora na reportagem. Já imaginou não poder mais comer um biscoitinho na hora do café, um belo pão francês ou todas as delícias disponíveis em padarias? Isso não apenas por um período durante uma dieta passageira, mas para o resto da vida. Alimentos simples que fazem parte da rotina do brasileiro, mas que se tornaram veneno para alguns. Pensamentos como esse passaram pela Mara, Carline, Nelson, Luísa e mais outras tantas pessoas. Tudo isso por causa de uma pequena substância milenar, o glúten. Fiquei muito assustada. Eu saí do consultório, assim, até sem saber exatamente o que estava acontecendo assim, comigo. Então, mesmo conhecendo um monte da doença, eu demorei bastante para fazer o diagnóstico, porque os sintomas eram muito inespecíficos. Meu Deus, meus pacientes saem daqui chorando, apavorados. Tu sabe o que eu disse? Sei. Da dificuldade de comer fora, da questão de sempre falar o que é a doença, explicar para os familiares, para os amigos. O que todos eles têm em comum é serem celíacos, uma doença autoimune em que o sistema imunológico passa a atacar as próprias células e tecidos saudáveis do organismo após a ingestão de glúten. Só que passado o desespero inicial, a alternativa é buscar soluções. A rotina da Carline mudou drasticamente. Ela passou a produzir todas as refeições em casa e teve que aprender a cozinhar de tudo um pouco. No primeiro momento foi a questão do que eu não posso comer mais, né? Então eu comecei a ler muito rótulo. A grande maioria dos chocolates, tu não pode consumir mais. Mas além do desafio de organizar absolutamente todas as refeições, outra área da vida, que a princípio não parecia ter relação com a nova dieta, foi afetada: o convívio social. Tu sente bastante também, muito assim, até porque a grande maioria dos eventos sociais são envolvidos com alimentação. Tem muita gente que acha que, né, vem com aquela expressão de pena de ti, acabam até muitas vezes não convidando a pessoa para participar, porque ela não vai ter a opção de alimentação. Outras pessoas já não, elas demonstram muita boa vontade para querer te incluir naquele evento. O processo da Mara foi parecido, já que a cozinha também passou a ser o ambiente mais frequentado por ela. Logo após o diagnóstico, há mais de 15 anos e com pouquíssimas informações, ela ficou preocupada sobre como poderia comer um alimento que fazia parte da vida dela. Eu não sabia fazer pão, nem com trigo, muito menos sem. Então, fui fazer alguns cursinhos fora, mesmo usando máscara, usando luva, proteção e tal, e fui tentando adaptar. No começo, a gente podia construir uma casa, uma fundação de uma casa com pão. Mas depois eu fui melhorando, aos pouquinhos eu fui melhorando. Ao conhecer outros celíacos, ela percebeu que a necessidade era generalizada e que existia uma lacuna no mercado. Há 18 anos atrás tinha bem pouco conhecimento sobre a doença celíaca, como hoje eu ainda acho que tem pouco, né? E alimento, então, era raríssimo. Fui pesquisando receitas, desenvolvendo, mas foi justamente pela escassez de mercado. Aos poucos, as encomendas foram chegando e, juntamente ao marido, há 10 anos resolveram oficialmente montar um negócio e transformar a necessidade em sustento e oportunidade. 95% dos clientes são celíacos e outros 5% fazem a dieta por uma questão alimentar, de saúde ou por opção, né? Ou para acompanhar seu parente que é celíaco. O foco, a princípio, seria atender a Grande Florianópolis, só que pela carência dos produtos, a gente acaba atendendo muita gente de fora da Grande Florianópolis. Então, eu tenho clientes que vêm de Criciúma, Lages, Blumenau, Joinville. A gente também tem clientes em Curitiba, Porto Alegre. A produção enfrenta desafios pela escassez de recursos apropriados, como a falta de maquinário específico para produtos sem glúten. As adaptações impactam o preço, mas o casal busca alternativas para tornar os alimentos acessíveis. Enquanto a farinha de trigo já sai quase um pão, na produção sem glúten você tem que pegar essa farinha de arroz, agregar outras farinhas, ou seja, vai encarecendo o produto para que você tenha um produto semelhante ao com glúten. A gente sabe que o produto sem glúten, por si só,
ele já é mais caro e mais difícil acesso, então a gente procura fazer um preço justo. O pão francês sem glúten é o carro-chefe do negócio, mas além dele, há diversas opções de calzones, bolachas, empadas e tantas outras coisas que por um momento pareciam impossíveis para quem tem a doença. E a emoção ao voltar a provar um sabor que antes era tão comum vira combustível para continuar. Teve cena de criança, que é o que mais mexe comigo, que chegou, olhou e queria muito um pãozinho doce, só que ela era diabética também. E aí a mãe acabou liberando ela para comer um pão doce e ela chorava. Mas afinal de contas, por que tantos cuidados? Por que um produto fabricado com ingredientes sem glúten já não é o suficiente? À primeira vista, parece só uma migalha, quase invisível. Mas para quem tem doença celíaca, esse pedacinho aqui, menor do que um pão dividido em 360 partes, é suficiente para inflamar o intestino e causar uma série de sintomas. E o problema é que ela pode estar aqui, ó, na esponja da pia, na tábua de corte, no prato. É o que a gente chama de contaminação cruzada. Mesmo sem perceber, o glúten pode ir parar em alimentos que seriam naturalmente sem glúten, como arroz, legumes e carne. Depois de ingerido, o glúten chega ao intestino delgado e entra em contato com as vilosidades intestinais, pequenas estruturas em forma de dedinhos que são responsáveis por absorver nutrientes como proteínas, ferro e sais minerais. Mas em quem tem doença celíaca, o corpo reage de forma equivocada. Os próprios anticorpos atacam o intestino, destruindo essas vilosidades. Com o tempo, o órgão fica liso e perde a capacidade de absorver nutrientes, o que pode causar diversos sintomas e deficiências nutricionais. Existem sintomas intestinais, que a gente chama de clássicos, que é a diarreia, é a perda de peso, é a barriga estufada, distendida. Só que a doença celíaca dá sintomas extraintestinais, que é onde começa a ser um desafio, principalmente porque esses sintomas são mais comuns na vida adulta. Então o paciente começa a ter deficiência de ferro, B12, isso pode gerar anemia, pode gerar problemas nos ossos, osteoporose, osteopenia. Nas mulheres pode causar infertilidade. Ao receber o diagnóstico, a orientação é começar o único tratamento disponível atualmente para o controle da doença: a remoção completa do glúten e de possíveis contaminações da dieta. Isso para ter um alívio dos sintomas e evitar desdobramentos mais graves. O mais temido é o câncer de intestino, né? Então, a gente sabe que os indivíduos com a doença mal controlada aumentam o risco para câncer, principalmente o linfoma. No mundo, estima-se que 1% da população tenha a doença, o que corresponde a 80 milhões de pessoas. No Brasil, que tem cerca de 212 milhões e 600 mil habitantes, acredita-se que sejam 2 milhões. Em relação ao estado de Santa Catarina, não há registro específico, mas em Florianópolis, que segundo o último censo do IBGE, tem 537.221 pessoas, dessas 1.931 estão cadastradas na Associação dos Celíacos do Brasil em Santa Catarina, o que corresponde a 0,35% da população local. A subnotificação e a falta de dados oficiais precisos dificultam a implantação de políticas públicas. Além disso, um ponto que a Celbra vem lutando também é o auxílio através de cestas básicas, principalmente para os celíacos em vulnerabilidade social. Atualmente, para ter acesso a um auxílio para adquirir os alimentos, há necessidade de um processo judicial feito caso a caso. O levantamento também é importante para dar visibilidade à doença e auxiliar na celeridade dos diagnósticos, escassos pela falta de conhecimento da condição. O diagnóstico da doença celíaca muitas vezes pode demorar de 7 a 10 anos. E esses pacientes que têm os sintomas não clássicos, muitas vezes procuram atendimento e por muito tempo não chegam ao diagnóstico, muitas vezes porque o profissional da saúde não pensou na doença celíaca. E ainda, para os já diagnosticados, essa contagem pode trazer melhora na qualidade de vida e no convívio social, por meio da difusão de conhecimento sobre a celiaquia e aumento de opções seguras de alimentação fora de casa. A partir do momento que esses profissionais entendem o que é a doença celíaca e entendem a particularidade da dieta sem glúten e sem contaminação, eles conseguem fornecer
mais opções que eles fazem parte desse processo de tratamento do paciente celíaco. Hoje eu acho que eu consegui.